Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acontece Cast, a série Elas Acontecem. Olha, gente, eu tenho trazido aqui pessoas, mulheres incríveis, mulheres que fazem acontecer aqui na cidade de Mossoró. E hoje nós temos uma grande mulher que nós vamos aqui bater aquele papo, uma amiga, uma parceira, cliente, a mulher empresária, a mulher que trabalha com empreendedorismo, com oportunidade, com geração de negócios, mas também uma mulher, mãe, esposa, filha dedicada, avó, amiga. Olha, tanta coisa que essa mulher é. E hoje eu fiz questão de convidá-la para estar aqui comigo, para a gente conversar e trazer também um pouquinho de experiência para você que aí que está começando a empreender. Nunca uma informação, um conhecimento é demais. Sempre é uma oportunidade. E esses episódios do Acontece Cast, do Elas Acontece, é uma oportunidade para você também, que está começando a empreender. E olha, eu vou dizer uma coisa a você, viu, gente? Vocês que estão aí do outro lado da telinha. Quando nós começamos a empreender, não tinha ninguém para dizer a gente não. De forma alguma. E hoje a gente vê essa oportunidade de conversar com pessoas, delas trazerem para a gente as vivências, experiência. Então, aproveita esse episódio aqui, já curte, já compartilha. Se você conhece alguém que tem interesse nesse conteúdo, já compartilha, porque o bate-papo aqui hoje vai ser incrível. Então, vamos lá. Seja bem-vinda, Andréa Rosado. Obrigada, Neide. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de a gente poder trazer um pouco desse conhecimento que adquirimos ao longo da vida para compartilhar com outras mulheres e com as pessoas de um modo geral. Pois é, olha, eu tenho dito que assim, a gente tem os encontros do Elas Acontecem e a gente tem aprendido muito. Pronto. O último encontro do Elas Acontecem, você falou uma coisa que chamou a atenção, que talvez tenha dado uma virada de chave ali para aquelas mulheres que estavam, que foi justamente o quê? Olha, se você é empresário e você não tem tempo de sair para ir para um evento, então você tem que repensar. E a Andréa chegou nesse nível. Mas antes da gente falar sobre isso, empreendedorismo, tudo, eu quero que ela se apresente. Quem é Andréa Rosado? Para as pessoas que estão aqui nos assistindo, Andréa. Quem é a Andréa? Além da grande empresária, empreendedora. Eu sei, ela não quer que diga que ela é grande empresária, não, mas ela é grande empreendedora na cidade de Mossoró. Quem é a Andréa Rosado? Na intimidade, eu sou uma pessoa muito simples. Eu gosto de me dedicar à minha família. Eu curto muito o presente que Deus me deu, que foi minhas 3 filhas, e que essas 3 filhas me deram 3 filhos, e agora ainda sou presenteada com 6 netos. Pois é. Então, assim, eu adoro curtir a minha família, com minha mãe, com meu marido. E aí a gente faz essas programações mesmo em família, vai à praia, faz os almoços de domingo, que devem sempre ter esses almoços de domingo nas famílias, para que as histórias sejam construídas, para que a gente possa ir passando isso de geração em geração, sobre a questão de como é estar em família, que é o maior valor que a gente pode deixar. E eu sou essa pessoa. Eu sou assim, eu sou reservada. Sou quieta. Sou bem quieta. Realmente vivo num mundo de poucas amizades, mas que são grandes amizades. São pessoas que eu quero muito bem, muito carinho. Todas as minhas amigas são amigas desde a minha infância, da adolescência. Então, que eu carrego durante toda a minha história de vida. E sou muito dedicada ao trabalho. Além disso, ela também é uma pessoa de muita fé. A Andréa é assídua na igreja, participa de encontros que tem na igreja, encontro de casais, enfim. Agora, uma coisa importante, Andréa, que você falou aí agora, foi justamente o que vocês fazem, né, nos domingos, construindo memórias com os netos, com os filhos, porque aqui é uma passagem.
Sim. E o que a gente tem que construir é exatamente isso. E quando se tem uma família estruturada, com esse amor, com essa conexão, dificilmente algum membro dessa família vai se dispersar. Vai sair daqueles valores que é criado pela família. Então, parabéns, porque nem todas as famílias estão reunidas hoje em dia. Mas que a gente... Isso é muito triste, não é? É triste. É. Mas que, olhe como é gostoso. E se você não faz isso, passe a fazer. Passe a partir desse momento, se encontrar com sua família, um almoço, um café. Enfim, você pode estar resgatando sua família. E isso gera tanto valor. Isso até eu digo que é uma terapia para as famílias. Não é verdade? Com certeza. Com certeza. Você ganhar um abraço de quem você ama restaura todas as suas forças. Traz tudo, faz você vibrar, faz você querer viver muito mais. Pois é. É isso aí. André, você já nasceu numa família, né, de empreendedores, que foi o seu pai. Sim. E como foi para você já herdar, né, da família esse espírito empreendedor? Sei que você passou um tempo fora, depois voltou. Se puder falar um pouquinho da gente, como foi? E qual foi o momento que você decidiu voltar para as empresas? Eu comecei a trabalhar, eu tive algumas experiências profissionais, colocando o meu próprio negócio. Já tive locadora de vídeo e sempre trabalhando também associado junto nos negócios da família. Sempre trabalhei com o papai, sempre ajudei, sempre contribuí para o fortalecimento e o crescimento de tudo que nós temos hoje. Como é que foi isso? Teve um período que eu queria aprender mais. Eu queria ter outras experiências profissionais, além do que eu já tinha no meu dia a dia, que meu pai me proporcionava. Porque eu tive a gente vai falar mais na frente, que eu tive assim, também uma vasta experiência. Ele me preparou para eu chegar onde eu estou hoje. Sim. Mas eu queria conhecer outras coisas profissionalmente. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Sebrae. Passei 12 anos no Sebrae. Fui morar em Natal, porque eu trabalhava no Sebrae em Natal. E isso também me fez... Ajudou muito. Me deu um crescimento profissional muito grande. Porque realmente a bagagem profissional foi muito... Me deu maturidade profissional. Tudo Sim. que eu enxerguei no Sebrae, que também me fez ratificar o que eu vinha aprendendo ao longo da vida. Fortaleceu esses aprendizados. Então, para mim, foi muito rico esse período que eu passei no Sebrae. Após esses 12 anos... Você passou a olhar com outro olhar, né? Sim, sim. Porque você começou a ver problemas em outras empresas. Eu trabalhava... São semelhantes, né? Os mesmos problemas. Os mesmos problemas, só muda realmente o CNPJ, né? O CNPJ, exatamente, gente. Eu trabalhava na parte do varejo e na parte dos serviços. Então, eu trabalhava com microempresas, empresas de pequeno porte, e fazia consultoria nessas empresas. E deu para identificar que essas problemáticas são as mesmas. E muito é o perfil do empreendedor. Muito o que é que a gente precisa se preparar. A maior angústia dos empresários é a parte financeira. Não a saúde financeira da empresa. Chega, dói. Mas como gerir. Isso. Né? O conhecimento para ter uma boa gestão financeira. Então, isso muitas vezes é que colapsava as empresas. Então, essa consultoria que eu fazia junto das empresas,
inclusive em várias cidades do Rio Grande do Norte, Lhe deu uma me experiência. enriqueceu muito de experiência, de conhecimento. Sem falar nas inúmeras pessoas que eu conheci, nas histórias dessas pessoas, nas histórias de vida dessas pessoas, o que é que elas traziam, o que elas herdavam dos pais, dos avós. Então, tudo isso também foi me enriquecendo profissionalmente e conhecimento, porque o conhecimento é nosso. Por mais que a gente compartilhe, Exato. mas quando a gente está aberto a ouvir, realmente a escutar o que as pessoas querem nos ensinar e nos dizer, e até o grito de socorro delas nas entrelinhas, isso faz com que a gente também cresça junto com elas. Com certeza. Então, depois desse período que eu passei no Sebrae, meu pai... Chegou o momento de você voltar. Foi, meu pai me convidou a retornar. E tem uma curiosidade aí de André, viu, gente? No final que a gente vai dizer, que curiosidade é essa? Vou só dar um spoiler aqui. Quando a André começou a trabalhar na empresa, qual setor que ela trabalhava? Vocês não vão acreditar. No final que a gente diz, viu, André? É verdade. E assim, ele realmente lá em casa, ele sempre teve o cuidado de reunir todos os filhos, né? Então, qualquer decisão que meu pai fosse tomar, ele tomava em família. Então, era sempre ele, minha mãe e os 3 filhos. Até hoje vocês permanecem assim. Permanece, com essa mesma cultura. E ele me convidou a vir a Mossoró e, juntamente com a família, ele me convidou a retornar. Um convite, assim, meu, que eu não podia... que eu não podia dizer o não, né? Que eu tinha que retornar. E eu me preparei para retornar e vim. E assim, quando você chegou, eu lembro da sua chegada aqui em Mossoró, viu? Eu lembro que quando você chegou, vocês começaram a empreender já em outro segmento também, que foi de concessionária. Que foi. Na época foi a Socel, se eu não me engano, né? Porque a gente começou com a Volkswagen, né? Em sociedade... com Edmo Filho e Singrid, que são primos, né? Somos parentes. E depois de um tempo... Chegou a oportunidade de cada um seguir o seu caminho. Foi. E aí a gente ficou com a Chevrolet, que a gente já tinha adquirido na época, então a gente resolveu ficar só com a Chevrolet. E foi ganhando conhecimento aí na parte automobilística. Porque era uma inovação para vocês, né? Era um mercado novo. Sim. Né? Questão de automóveis. E como é que você se sente, Andréa? Hoje a concessionária, terceira vez já premiada pelo Prêmio Acontece. O gráfico faz isso aqui. Parece que o povo só escolhe a Terra Sal para votar, né? E é tão incrível, assim, você chega na Terra Sal, é uma empresa grande, é bem desenvolvida, os colaboradores muito bem treinados, viu, André? Receptivos. Então, assim, qual o segredo aí desse sucesso? Já foi André que chegou de Natal, já dizendo, não, eu quero trazer essa metodologia. Também é franquia, né? E eles exigem um pouquinho, mas eu sei que tem também o DNA da gestão de vocês. Então, vocês dividiram lá, você ficou com uma parte, Frediano com o outro, Gregório já é o outro. Fala um pouquinho aí pra gente. Depois do falecimento de papai, que ficou só nós 3 à frente do grupo Socel, também, além de estarmos nós 3... eu, Frediano, Gregório, também Érico faz parte do corpo diretivo, né? Sim. E somos nós 4, na realidade, onde eu digo que nós temos comportamentos diferentes e conhecimentos diferentes, perfis diferentes e dominamos assuntos diferentes. Que um vai completando o outro. Cada uma na sua especificidade, mas que vai completando. Então, assim, eu acredito muito que o trabalho em equipe
E esse trabalho em equipe começando, iniciando, desde a alta direção, flui. E é um exemplo para os colaboradores também. Porque se a gente trabalha dessa forma, então... Eles também vão trabalhar. Fica tudo mais transparente para que isso aconteça. Então, nós temos áreas bem definidas e cada um conhece o limite do outro, cada um sabe quais são os potenciais um do outro, as qualidades. Né? E a gente se reúne periodicamente, tanto para falar sobre planejamento, como também para falar sobre resultados, sobre indicadores, sobre métricas. E grandes decisões, vocês se reúnem. Sim. Outras decisões que cada um tem o poder, decide e a coisa flui. Sim, porque aí cada um na sua área tem uma certa autonomia. Precisa ter autonomia para a coisa não ficar muito burocrática, porque quando fica muito burocrática, termina tudo emperrando, né? Exatamente. Nada fica ágil. Então, cada um sabendo qual é a sua função, como é que tem que fazer, a coisa flui. É por isso que lá está fluindo, premiado pela terceira vez no Prêmio Acontece. E também não paramos somente na questão de carros, né? Tem motos também, não é? Aí depois de alguns anos que a gente adquiriu a experiência com os carros, surgiu a oportunidade da Yamaha. Então, a gente iniciou com a Yamaha. Já estamos também expandindo para algumas outras cidades, não só do Rio Grande do Norte, mas também Paraíba e Ceará. E agora, recente, esse ano, surgiu a oportunidade de expandirmos novamente e estamos com a concessionária dos carros híbridos elétricos chinesa, que é a Omoda e a Jayco. Perfeito. Isso não quer dizer que a gente também não tenha na Terraçal. A Chevrolet, também. A Terraçal também tem os carros elétricos. Então, assim, tem uma vasta gama de opção para o cliente escolher o que preferir. Pois é, cliente chegou na Terraçal, não vai ter dificuldade nenhuma de comprar seu carro. Se vai comprar moto também, lá tem tudo. André, é uma vasta gama de produtos e serviços que a Terraçal também, gente, não é só a venda do carro, é o pós-venda, é a oficina. Tudo que você precisa, você encontra na Terraçal, não é isso, André? É isso. E eu, particularmente, até me identifico mais com a parte da oficina do que com a parte das vendas. É uma curiosidade que eu gostaria de saber, porque você sempre fala isso, mas o porquê? É porque você... mulher, e tem mais aquele... A oficina lá é incrível, não tem um sujo. Chegue lá para vocês verem se tem algum sujo, se está sujo. Não tem, porque normalmente a oficina tem aquele aspecto de sujeira, né? E lá também não tem, é impecavelmente limpo. É um ambiente bem agradável, realmente. É um ambiente... Porque não é porque é uma oficina que você tem que estar num ambiente com um cheiro forte de óleo ou com alguma sujidade. Não. Sim. Né? Você pode estar num ambiente... a oficina lá só funciona para os carros da concessionária, sim, é isso? Sim, só as marcas realmente nossa. A nossa funilaria é que é multimarcas. Sim. Mas a parte da oficina mecânica e a loja de peças é só Chevrolet e Yamaha. Perfeito, viu, gente? E aí, André, tivemos também inovação no sal. Vocês abriram a oportunidade de expandir para a área de turismo, né? Trazendo aí a Rota do Sal e também novos produtos como o sal gourmet. E aí você vai me falar um pouquinho sobre isso, sal gourmet e a Rota do Sal, que fomenta todo o turismo, o estado do Rio Grande do Norte. É uma coisa incrível, ela vai falar aqui para a gente como foi que surgiu, que eu já sei também que era um sonho do pai dela. E ele ainda acompanhou, não acompanhou? Sim, sim. Ele ainda acompanhou o sonho, porque quando a gente sonha dá certo. As coisas acontecem, não é isso, minha amiga? Bom, a Socel, Indústria Salineira, tem 63 anos de mercado. Foi meu pai, Tasso Rosado, juntamente com o meu avô, Dinef,
que fundaram a Socel. A Socel, ela iniciou como, a gente chama na linguagem do sal, um armazém de sal. E ela foi se expandindo. Meu pai, ele sempre foi muito curioso e ele sempre gostou muito de montar máquinas, de estudar. Então, lá em casa era sempre cheio de plantas, de máquinas, que ele estava sempre estudando para construí-las. E ele fez a refinaria. A refinaria da Socel foi feita por ele, pelas mãos dele. E a Socel, eu nem sabia desse detalhe. E a Socel também é pioneira no sal da pecuária. O sal do gado. Do gado. Que criou os blocos de sal. Nós temos uns blocos de sal que é para o gado receber as proteínas que ele precisa, né? Os minerais que ele precisa, aliás. Os minerais que ele precisa. Então, esse formato foi também... A Socel que criou. Foi uma inovação da Socel na época. E a Socel, realmente, a gente tem que estar sempre se atualizando no mercado. Não podemos parar no tempo. Existem muitas premissas que a gente tem que estar sempre tentando ficar atualizado, esperto, alerta, para saber o momento certo de agir, né? Atualizado também. E chegou o momento dos sais gourmet. Nós temos os sais de parrilha para churrasco e a flor de sal e o sal para hambúrguer. O sal para hambúrguer, inclusive, somente a Socel que produz. Não tem uma outra empresa de sal que produz até o momento. Sim. Então, tanto temos eles in natura, como também temos com sabores. Temos com pimentas, 3 pimentas. Então, aqui nós temos vários sais. Esse daqui é o para hambúrguer, 3 pimentas. Esse daqui já é o de parrilha, também de 3 pimentas. Mas temos o de ervas, o in natura é esse daqui. Esse é o de churrasco in natura. A flor de sal. Enfim, muitas opções. Tanto temos a flor de sal in natura como com ervas para fazer um excelente risoto. Temos muitas receitas no nosso... Doces também, né, gente? Doces também são feitos com a flor de sal. Nas redes sociais tem receitas que está sempre sendo postada, essas receitas. E o churrasco fica delicioso com esses sais. Experimentem, vale a pena. Olha, ela já fez, tem um momento mexã, mas ela já fez um momento mexã. E o importante a gente falar e trazer aqui para vocês, telespectadores aqui que estão nos ouvindo, é justamente essa mudança que o mercado foi absorvendo. As pessoas foram se cuidando mais e deixaram mais de usar o sal tradicional. Então, as pessoas estão trazendo para suas casas, para sua gastronomia, um sal mais refinado, um sal que cuide da sua saúde. Então, na Socel Salineira, você tem um leque de sals que você pode encontrar no supermercado para adquirir e levar para sua casa. Eu vou dizer a vocês, eu amo. Então, assim, às vezes, quando o sal acaba e tem aquele tradicional, eu já vejo que a comida já fica diferente, entendeu? Então, super recomendo, viu, André? Todos os sals aqui, sal gourmet, que é uma delícia. E você falou no turismo, nós temos o projeto que é a Rota do Sal, do RN, que a gente mostra ao turista, né? Que mostra desde a captação da água do mar, a produção do sal, a colheita do sal, a lavagem do sal e o beneficiamento. Então, a gente mostra todo o processo nessa visita. E aqui realmente foi um sonho do meu pai que eu fiz acontecer. Ele sempre sonhou em aproximar a sociedade da parte da atividade salineira. Porque
A atividade salineira é uma economia das mais importantes da nossa região. Então, assim, as pessoas nascem, moram em Mossoró e elas não conhecem o que é uma produção de sal. Então, o projeto veio para isso, para que muitos possam conhecer. E a gente começou através do turismo pedagógico. E muitos colégios aderiram, muitas escolas. E, assim, para as crianças fazerem a visita e fazerem trabalhos científicos, feiras de ciências. E não só são escolas de Mossoró e região, são escolas do estado do Rio Grande do Norte e de outros estados. A gente recebe visita de escolas do Pernambuco, da Paraíba, do Ceará. Quer dizer, além de ensinar, né, André, a questão do processo, de como é o sal, vocês também estão trazendo para essas crianças um despertar do empreender. Sim. Das riquezas naturais que nós temos, que é... Nós temos sal, temos petróleo, temos o agro também, que vem da natureza. Então, tudo que vem da natureza é muito bom, não é? E esse processo do sal aí, essa questão de vocês trazerem o turismo, aproximar os turistas, quer dizer, ganha economia, Mossoró fica destacado, né, com a salineira, que traz essas pessoas para conhecer como é o processo do sal. Enfim, são tantos benefícios, né, André, que você Sim. pode estar aqui compartilhando com a gente, dizendo assim... Eu tenho certeza que vocês já tiveram algum feedback de pessoas que ficaram... Os depoimentos são os mais incríveis. Nós temos escolas que vêm todo ano com seus alunos. Exatamente porque é um resultado muito positivo para as crianças. Não é? Para as crianças, para os adolescentes, é um resultado muito bacana. Parar para tomar uma aguinha, né? Vai beber uma aguinha, aqui falando muito. É isso. Ai, obrigada. E também, não só o turismo pedagógico, mas acontece turismo de negócios. Período de São João tem muito lá, visitação? Tem visitação, né? No período do petróleo do também. Cidade Junina. Do petróleo e gás, tem também? Tem também, porque desperta sempre. Nós temos visitação praticamente todos os dias da semana. Nós temos uma estrutura organizada para receber esses turistas, tanto turista de lazer, como de negócios, como pedagógico. E lá a gente procura lá realmente... já aconteceu de tudo, né? Até ensaio fotográfico. Sim, acontece com muita frequência os ensaios fotográficos, com muita frequência mesmo. Nesse ano nós já tivemos uns 3 ensaios fotográficos. André, e me diga uma coisa, cobra-se? É um retorno que a gente dá para a sociedade. É uma ação que eu considero de responsabilidade social. Então, é totalmente gratuito. Olha aí, gente. Você já imaginou a oportunidade de fazer um passeio, né? De conhecer como é o processo do sal, porque é incrível, né? A gente só sabe indo lá, que a gente nem imagina como é que funciona de verdade. É verdade. Eu nunca fui aí, mas a gente ainda vai, né? Vamos organizar com o grupo das mulheres que fazem o Elas Acontecem, para que a gente possa levar todas elas para conhecer esse processo de sal e cada vez mais gostar de colocar o salzinho para dar o sabor na comida. Sabor, somente com sal, né, André? Só. E sal da Só Céu Gourmet, viu, gente? Por favor. André, seu pai, ele construiu um legado há 3 décadas. E aí eu queria saber de você, qual foi o legado que você carrega até hoje do seu pai, herdado dele? Na realidade, a Socel existe há 63 anos, não é? Então, a gente já é uma empresa com aí 60 anos de ação, não só aqui em Mossoró, mas como o sal ele é
vendido, comercializado, exportado para todos os estados brasileiros. Inclusive, agora, recente, adquirimos um novo tipo de sal, que é o sal Diana, Sim. que é para atender uma região exclusiva do Brasil. Então, a gente preparou tudo para poder atender a essa região com esse sal chamado sal Diana. Tem o sal Diana, o sal pirata e o sal Salazzi. E atende a foi especificamente para atender essa região sul. Então, a gente vai sempre procurando também conhecer o nosso cliente e a questão do mercadológica. Sim. Então, a gente ainda vem trabalhando ele, eu acho que está aí com uns 10, 12 meses. E aí estamos sempre com essas inovações todas, de acordo com a necessidade. O que é que eu trago do meu pai? Meu pai, ele sempre trabalhou muito os valores éticos, os valores que trouxessem a dignidade do ser humano. E ele sempre passou para a gente a importância do trabalho, a força produtiva, a valorização do ser humano. Ele sempre defendeu que você não consegue construir algo se não for com muito trabalho, com muita luta. E meu pai trabalhava de domingo a domingo. Ele sem reclamar. Não, ele trabalhava feliz. Com alegria. Com alegria. É o espírito de empreendedor. Então, né? Isso a gente carrega dele. Toda essa valorização, e a gente transforma também tudo isso nos dias de hoje. E aí eu lhe pergunto, como foi para você, né, depois da partida dele, assumir, junto com seus irmãos, essa responsabilidade de manter? Porque a gente já viu que começou lá com seu pai, né? Seu pai e seu avô, hoje está com vocês, e depois, provavelmente, a sucessão da família, né? Das meninas, não sei, dos outros sobrinhos. Embora que as meninas, cada um já tem uma profissão, né? Uma é médica, a outra é juíza e a outra é empresária. Sim. Né? Que é... Tainá. Então, assim, as meninas de Andréa são as pérolas. Né? Obrigada. São bem resolvidas e decididas do que elas querem na vida. E são mães, já têm suas famílias também, né? E aí, como é que você... Foi o legado que seu pai deixou? Né? Você imagina aí que há mais de 3 décadas trabalhando com isso, vocês trouxeram inovação, aquecem a economia, fomenta emprego na cidade de Mossoró, terceiriza lá fora também, que não acaba acontecendo isso indiretamente. Sim. E é uma história. É uma história bonita, essa história da Socel Salineira. Né? É uma história realmente firme, de propósito, de missão, de valor. Né, André? Como foi assim para você assumir essa responsabilidade? Tipo assim, você pensou, eu vou permanecer firme. Papai, ele sempre preparou muito os filhos. Ele sempre preparou muito. Nós sempre trabalhamos com ele. Todos 3. E, assim, ele sempre me levava para a Salina, desde criança, adolescente. Eu sempre ia com ele sempre ia falando e mostrando tudo que eu precisava e compreendendo sobre o sal. E a mesma coisa ele fez com meus irmãos também. Então, assim, o que você falou agora há pouco, que uma surpresa e queria contar no final... Mas é a curiosidade de André. Mas é assim, eu comecei... Na minha época, assim, a gente começava a trabalhar muito cedo. Né? Então, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Com 17 anos, eu já comecei a trabalhar realmente como CLT, com o papai. E o que foi que ele fez?
ele disse assim, você tem que aprender tudo como uma empresa funciona. Você não vai ter nenhum privilégio por ser minha filha. E você vai ter que começar de baixo. Hoje até a gente usa um termo, brinca, né? Que a gente usa um termo de estagiário. Não porque é estagiário, porque está começando. Porque estagiário a gente está sempre aprendendo. Né? Então a gente usa até esse termo de ser estagiário, porque a gente está sempre aprendendo. A gente aprende todos os dias. E eu iniciei, na minha época existia arquivo. Então eu iniciei pelo arquivo, eu era arquivista. Eu fiz curso de datilografia. Menina, eu digitava na máquina de datilografar como ninguém, sem olhar para nenhuma tecla e não errava nenhuma palavra. Então, você veja quantos empregos ao longo desses anos, dessas décadas, já deixaram de existir e já surgiram outros novos. Então, eu comecei como arquivista e, realmente, eu passei por todos os setores da empresa. Passei pelo setor contábil, pela tesouraria, pelo secretariado, pelo faturamento, pelo setor comercial, pelo setor pessoal, por todas as áreas. E eu confesso até que o que eu mais me identifiquei até hoje foi a parte do setor pessoal. Sim. Porque o setor pessoal trata com pessoas, com gente, que é a alma viva das empresas. Então, assim, eu sempre me identifiquei mais com esse setor. E que de alguns anos para cá, existe o setor pessoal, que é uma perna dentro do RH. Então, assim, a gestão de pessoas realmente sempre me fascinou. De toda a experiência que eu tive, em todas as áreas de uma empresa, as áreas que eu mais me identifiquei foi a gestão de pessoas e o marketing. Então, eu fui preparada juntamente com meus irmãos. Meus irmãos também tiveram as experiências deles. Eles também tiveram todas essas experiências e eles também foram encontrando o que eles mais se identificaram. E assim e quando o papai partiu, né, como diz meus netos, virou uma estrelinha, a gente foi se encaixando no que a gente mais gostava de fazer. E a gente foi se encaixando e foi conversando, sempre com a orientação da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito ativa, ela continua muito presente nas nossas vidas. Então, a gente, sempre com a orientação dela, foi conseguindo engajar tudo com a ajuda e o apoio dos nossos colaboradores, porque os nossos colaboradores temos pessoas que têm 30 anos de empresa, 40 anos, 20 anos de empresa. Então, junto com todos eles, nós conseguimos realizar um trabalho. Não foi só nós três ou nós quatro. Não foi fácil, né, André? Sentir foi assim, porque todos... a ausência de seu pai ali. Foi porque todos se uniram. Todos chegaram juntos. Então, fomos nós, juntos com os colaboradores também, que nos ensinavam o que a gente não sabia, nos davam a mão. E aí a gente foi mantendo e foi crescendo. E eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso, porque papai, ele sempre dizia uma frase... A gente sabe quando um pai é bem-sucedido, quando seus filhos o superam. Ele gostava muito de dizer isso. Isso é verdade. Apesar de eu brincar com ele e dizer que aquilo não era verdade, que a gente não tinha superado. Mas ele ficava repetindo isso. Então, assim, eu tenho certeza que ele está muito feliz onde está, porque a gente está tentando dar continuidade a todo o trabalho dele. E a saudade, André? Bate muito, né, a saudade? Muito. A saudade é grande, a falta que ele faz é gigante. Eu sinto... Agora, recente, tivemos os Dias dos Pais. Essas datas são muito difíceis para mim.
São E muito você, difíceis. a menina, né? Devia ser o xodó do pai. Eu era muito ligada ao meu pai, eu era muito próxima dele. Eu realmente tinha muita... Não é menina, não é o xodó do pai? Normalmente se não é diz. assim? É sim. É verdade. Gente, chegamos aqui um momento de um merchan. Esse merchan que eu vou falar para vocês, que é o quê? O Clube do Assinante da revista Acontece. Estamos aí lançando o Clube do Assinante, onde você vai ter vantagem, assina a revista e tem vantagem numa rede de lojas, de restaurantes, que vão estar credenciados com a gente para lhe atender, lhe proporcionar muita coisa boa, desconto. Sua assinatura, no final das contas, vai sair de graça, porque você chegar no restaurante, você ter um desconto diferenciado, chegar numa loja, chegar em todas as empresas que estiverem cadastradas. Então, Clube do Assinante, esse aqui era um dos meus sonhos, esse aqui está guardadozinho no meu coração faz muito tempo, e eu resolvi esse ano tirar da gaveta e dizer, vamos trabalhar, vamos fazer a coisa acontecer, porque é um clube de conexões e negócios que a revista Acontece já tem e que a gente quer hoje profissionalizar de uma forma mais concreta, de uma forma mais real e com valor bem baixinho para você. E para as empresas que querem se cadastrarem, que querem ofertar esse desconto, que querem essas conexões, é um trabalho, gente, que começou agora, mas que nós vamos ter, com certeza, grandes resultados. Então, esse é o merchan aqui da Neide Carlos, aqui da revista Acontece. E, André, eu queria saber de você também, como é que você se sente mulher ainda no mercado de trabalho? É uma mulher que está nas empresas, mas que tem um poder de decisão. Acredito que você é bem ouvida pelos seus irmãos, porque você inquieta, né? A André está sempre buscando se reciclar, a André está sempre viajando, vendo o que está fazendo lá fora e trazer para as empresas, né? Num contexto geral. E a André também, de um tempo para cá, ela mudou, no sentido de que realmente ela se dá a oportunidade de cuidar dela para depois cuidar da empresa, dos outros. Eu acho isso bonito e que a gente deve fazer isso. Como é que eu vou cuidar de alguém, das empresas, se eu não cuido de mim? Não é? E eu queria que você falasse para a gente sobre esse novo momento assim, que você está vivendo da sua vida. Você sempre se cuidou muito, na verdade, né? Realmente, a gente vai mudando os ciclos de vida. Os nossos valores, eles não mudam, mas eles vão aprimorando. Vão, né? aprimorando, e a gente vai vendo a vida de outra forma também. Eu acredito que nós temos uma fase da vida que é muita evolução, de muita construção. E depois você pode se permitir usufruir um pouco do que foi já construído. E eu digo muito que um grande líder é aquele que você pode se ausentar da empresa e que as coisas continuam funcionando normalmente, plenamente. Por que eu digo isso? Que eu não seja mal interpretada. Mas é porque quando você é líder, você ensina. Você gosta também de multiplicar o seu conhecimento. Você não quer guardar nada só para você. Então, você ensinando, a sua equipe fica preparada. A sua equipe sabe o que você iria fazer naquela situação. Então, hoje você se permite... Sim, me ausentar, porque eu sei que as coisas vão fluir. Exato. Porque as pessoas sabem o que devem fazer. Como nós temos uma equipe de colaboradores também que estão conosco há muitos anos, então, são pessoas realmente que têm muito know-how no que fazem. Então, são pessoas de muita expertise, de muito conhecimento, porque também eu acredito muito que a educação é a base de tudo. A educação é fundamental. A educação não é só fundamental para a criança,
para o adolescente, para fazer uma faculdade. Nós temos que estar nos educando a vida inteira. Sempre tem algo novo. A gente tem que estar se reciclando, participando de congressos, a gente tem que estar estudando. Chegou agora, recente, de um tempinho para cá, que explodiu, a IA. Eu tenho que estudar. Para saber como é que vai usar a IA a seu benefício, né? A IA chegou para ficar. Então, assim, se a gente não estudar, a gente fica também para trás no mercado de trabalho. E eu não posso me dar o luxo de não ter o conhecimento. Então, é isso que eu digo, a gente tem que estar sempre estudando. E a educação é a base para qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando eu vou participar de um congresso, eu estou me reciclando, eu estou estudando, eu estou me educando. Exatamente. Nesse sentido. E você está sempre fazendo isso, né? Está sempre buscando. E realmente eu estou me dando esse luxo de poder ficar um pouco mais ausente das empresas, até para curtir mais o meu momento de avó. É tão bom ser avó. Eu vejo, viu, gente, que ela vai na escola pegar os netinhos dela, às vezes. Vou. E eu acho isso muito, muito bacana, porque também ela acaba ajudando as filhas dela, né? Uma é médica, mastologista, doutora Mariá, e a outra é juíza, na cidade de Areia Branca, né? Se eu não me engano, ou já está aqui em Mossoró? Já está aqui em Mossoró. Pois é, e ela sempre está lá no diocesano, pegando os netinhos dela, uma coisa ou outra, reúne eles na sua casa, faz aquele encontro, né? Deixa eles bem à vontade, né, Andréa? Eu procuro. Compra o perfume lá na Xericharme, do circo, para eles, tudinho. Compro. Vou lá, pego sabonete, faço um kit para eles. Eles amam. Para ter na casa da vovó, porque lá em casa tem tudo para eles. Eles só fazem chegar. André, como é esse amor de vó? Não é que a gente ame menos os nossos filhos, as filhas. Não existe isso. Mas é porque é um amor que você é despretensioso. É um amor que você educa, mas que você também brinca. Que você adula. Faz os mimos, faz coisas que você queria fazer com seus filhos que você não se permitia, ou muitas vezes você não tinha tempo. Porque quando minhas filhas eram pequenas, eu trabalhava e, assim, na hora do almoço, era corrido. Eu tinha 2 horas de intervalo para almoço, tinha que deixar a escola, pegar a escola, arrumar cabelo, fazer lancheira. Não dava tempo de viver aquele momento. Não, muitas vezes eu tinha que escolher, eu vou almoçar ou vou tomar banho? Porque não dava tempo de fazer as duas coisas, né? Para poder tudo funcionar pontualmente. À noite, eu estava ali ensinando os deveres. É uma rotina diferente. A gente estava estudando juntas. Então, assim... Com os netos, não. Você senta e brinca. Vovó, vamos fazer um brigadeiro? Bora fazer. Vovó, vamos fazer pipoca? Vamos fazer, né? Algo assim desse tipo? Sim. E eu procuro muito criar histórias com ele, as memórias, para que fiquem realmente guardadas no coração deles. Para que eles possam fazer isso também com os filhos deles. Para que eles possam guardar no coração que viveram bons momentos em suas infâncias. Então, eu procuro muito trazer esses momentos bons. Nós já temos uma tradição de fazer piqueniques. Então, assim, umas 4, 5 vezes por ano, a gente sai com a cestinha e vamos fazer o piquenique. Então, isso já é uma tradição para eles. Constrói memórias, com certeza. André, agora vamos falar da rainha. A rainha é sua mãe, né? Sim. Vamos. Olha ali, meu amigo, olha ali, é fina, entendeu? Arrumada. Agora sim, André, eu sei que você é muito amada pelas suas filhas, pelos seus netos, mas eu acho que pela sua mãe, ela é fã número 1 de André. A gente tá bem próxima, né? A gente
A gente vive muitos momentos juntos. Tudo que eu vou fazer, eu chamo ela realmente, a gente faz juntos. Eu não me permito fazer nada que ela não esteja presente, a não ser que, por opção dela, ela não queira estar, não queira viver junto comigo, com nossa família toda. Mas, é assim, eu procuro viver realmente todos os momentos da minha mãe. Recentemente vocês fizeram uma viagem, não foi? Viajamos, fomos conhecer os santuários marianos. Isso deve ter sido ótimo, essa viagem. Foi muito bom. Ah, Maria, cada local que mexe conosco, que toca o nosso coração, a nossa espiritualidade. E foi muito bom estar em família, né? Fazer essa viagem juntos, aquela coisa, em família. Mãe, filha. Suas filhas foram também, alguma delas? Foram mais 2 filhas, né? Não tivemos a oportunidade das 4 mulheres, como a gente fala. Vamos fazer uma viagem às 4 mulheres. Que agora as netas já estão querendo se incluir, já disse que as próximas viagens elas também têm que ir para ficar 6 mulheres. E é muito legal, bom. muito legal. É. Isso, gente, isso aqui é valor, viu? Isso que representa o valor e o sentido da vida. São essas coisas. Não são outras coisas. São exatamente esses momentos que eles são eternizados para sempre. André, chegamos um momento aqui que é o momento ping-pong. Sim. Eu faço uma pergunta e você responde. Tá, vamos lá. Esse momento ping-pong, a gente sempre fica assim, nervosa para vir tudo na cabeça, né? Na mesma hora. Mas aqui vai ser fácil para você. Vamos lá. Família. O que representa a família para você? Meu porto seguro. Perfeito. Amor. Eu acho que a gente tem que estar perto das pessoas que nos permitem ser nós mesmas. Isso é que é amar para mim. É eu ser eu mesma perto de quem eu amo. Fé. Fé é a essência da vida. Sem fé, para mim, nada funciona. E a gratidão? É Deus, sempre Deus. Através de Deus é que vem tudo. A gratidão. Empreender. Empreender para mim é muito mais do que um CNPJ. É muito mais do que abrir um negócio. Liderança. Liderança é inspirar, é ouvir, é você ser empático, é você realmente construir algo junto com outras pessoas. Perfeito. Sucesso para mim é você poder deitar e dormir. Isso é sucesso, viu, gente? Pode ter certeza, porque hoje, não sei quem foi que estava falando sobre essa questão, de que dizer assim, gente, hoje sucesso, sabe o que é? Você poder ali tomar um café, conversar. Isso é a maior riqueza que você pode ter na vida. E eu acredito que seja mesmo. Porque tá tudo corrido, né? Ninguém tem tempo mais para nada. É você sentir que tem paz no coração. Para mim, isso é sucesso. Coragem. A vida. Viver é coragem. Inovação. Transformar possibilidades. Transformar possibilidades em ideias, em tirar o sonho e fazer. Futuro. Existe um ditado que diz assim, o futuro a Deus pertence, né? Mas você não pode deixar somente nas mãos de Deus. Você tem que fazer também. Você tem que fazer também. Você tem que construir com coragem, com determinação, com persistência. Você tem que construir o seu futuro. Tá vendo aí? Segue essa dica aí, bem boa. Vamos lá. Mossoró. Mossoró é minha origem, é minha história. É aqui que eu sou eu. E qual o legado de Andréa? É o que eu deixo no coração das pessoas. Esse é o meu legado. Pois é, gente. Encerramos aqui o nosso bate-papo. Acho que foi rápido, né? Foi, né? Foi, Tiago? Rapidinho. Quase 1 hora de bate-papo, viu, gente? Às vezes eu falo muito, viu? Foi assim... Foi assim um bate-papo incrível.
Eu espero que você que está aí do outro lado da telinha tenha aprendido muita coisa. Compartilhe esse episódio. Agradeço a você, sua audiência. Agradeço a você, André, por ter vindo, ter aceito o meu convite e vir aqui, de abrir seu coração, de falar das suas empresas, das suas experiências, da sua família e da pessoa incrível que você é. Você transmite tudo isso que eu já falei para você, de ser uma pessoa boa, meiga. Eu não tenho nem palavras assim para... Eu acho que foi Deus unir propósito. No dia que eu fui lá na Social fazer uma entrevista, não, eu fui lá fazer uma visita e de repente saiu uma entrevista e após isso surgiram outras coisas e a gente conversava muito e ela me ouvia muito e surgia aí o grupo Elas Acontecem. André é uma das pessoas que faz parte do grupo Elas Acontecem, que a gente já saiu até de Mossoró, fomos para Jucurutu, temos um grupo montado em Pau dos Ferros, porém ainda não fizemos o encontro. Mas eu só tenho gratidão, minha amiga, a você por ser tão acolhedora. E eu sei que não é só com o Neide Carlos que você é assim, não. Você é assim. Você Obrigada, é acolhedora, Neide. recebe as pessoas. Porque eu acho que na vida a gente só leva isso aqui. Nada mais. Então, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a você por ter me proporcionado esse momento tão leve, tranquilo, que realmente assim me fez puxar pela memória, recordar algumas coisas. Foi muito bom mesmo. Eu agradeço a você. Então é isso, gente. Até a próxima.